O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Pedro, sou trabalhador do Grupo Espírita Amigos Fraternos. Estamos aqui com mais uma live, conversando um pouquinho sobre o nosso mestre. E hoje a gente vai ter a live com o tema de palestra Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, com o nosso amigo fraterno José Carlos, o Nego, lá da Fraternidade Espírita Gamaliel de Jaboatão. Ainda seguindo medidas de protocolos de distanciamento, nós estamos preferindo continuar fazendo as nossas palestras online. E hoje teremos Nego, mais conhecido carinhosamente, falando um pouquinho do nosso mestre, iniciando justamente uma conversação que a gente vai falar durante todo o mês de dezembro, que é do nosso mestre Jesus Cristo, né? E aí eu estou vendo que ele chegou, deixa eu chamar logo ele para participar junto conosco. Oi, tudo Opa, bem? Nego, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo ao nosso Grupo Espírita Amigos Fraternos, mais uma vez. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Bem claro e ao vivo e a cores. Assim seja. Eu já estava apresentando, né, que a gente vai falar hoje um pouquinho do nosso mestre, iniciando esse mês comemorativo, Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, com o José Carlos, mais conhecido carinhosamente como Nego, da Fraternidade Espírita Gamaliel, de Jaboatão. Eu estava falando que a gente ainda seguindo com protocolos de distanciamento, preferindo ainda as redes sociais para poder passar a nossa mensagem, né? Antes de falar qualquer coisa, Nego, eu já queria divulgar aqui para as pessoas que possam acompanhar junto conosco agora e posteriormente essa live, que nós estamos arrecadando doação de alimentos e materiais de limpeza para a entrega das nossas cestas de Natal, né, que a gente faz o Natal Fraterno. A gente está recebendo essas doações até o dia 15 de dezembro, justamente para poder fazer essa entrega para as famílias mais carentes aqui da nossa cidade de Moreno. Tá certo? Eu me chamo Pedro, já anunciei aqui para todos. E eu sei que a gente tem um tempinho, né, pequenininho aqui no Insta. Eu não vou tomar muito o seu tempo, não. Eu só vou fazer a prece inicial, tá certo, Nego? Passo a palavra para ti. E aí, quando tiver faltando mais ou menos 10 minutos, eu vou te sinalizar para poder fazer as considerações finais e a prece, tá bem? Ok. Tudo Desde bem. já, nós já agradecemos aqui a sua presença mais uma vez. Eu também. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai e mais uma vez sintonizando os nossos corações para agradecer por essa oportunidade de aprender mais, buscar um pouquinho mais do conhecimento no momento que poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Que essas palavras que possam ser intuídas pelo nosso irmão possa chegar nos corações das pessoas que mais precisam e daquelas pessoas também que possam espalhar a semente que possivelmente vai ser plantada nessa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos intua, fazendo com que a gente possa abraçar essa causa do bem que o Espiritismo nos traz, espalhando cada vez mais as funções necessárias na prática do amor e do bem. Que nosso Mestre Jesus possa iluminar cada pessoa que esteja presente e posteriormente acompanhar essa facilitação, abençoando seus familiares e também aqueles que possam os acompanhar. Muita paz para todos. Assim seja. Pronto, Nego. Agora o tempo é todo seu. Boa noite.
Muita paz, meu filho, muito obrigado. E que em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, como também do mentor espiritual do Grupo Fraterno, o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, grande amigo, e de Gamaliel, nessa junção desses dois espíritos que, sabe, eles têm uma. A gente chega a se emociona, a voz fica embargada de falar de Gamaliel e de Bezerra de Menezes. Quantos consolos, quanta luz, quanta paz esses dois espíritos proporcionaram e proporcionam ainda nos dias atuais, nesses dias tormentosos, onde o entendimento, a sabedoria, a inteligência, a consciência fraternal, como está distante das pessoas, em sua grande maioria. Sem julgar aqui quem quer que seja, mas é muito difícil a concórdia, a harmonia no meio da rua, nos lares, nas filas, nos aglomerados de pessoas em todas as suas ocupações. Está sendo muito difícil. Os meios de comunicação, como têm sofrido os apresentadores, que é cada coisa absurda e você tem que divulgar. Você é pago para isso. E a gente precisa saber. Até para a gente se colocar no lugar da gente. Evitar de estar sendo notícia inferior. Que nós poderíamos sermos notícias com um culto de superioridade moral, aliado aos ensinamentos do Cristo. Jesus, esse amigo de todas as horas, quantas lições, quanto fez e faz por nós, assumindo a nossa tutela, assumindo o compromisso de dizer para nós: nenhuma ovelha do meu Pai confiada a mim se perderão ou se perderá. Todas haverão sua aprisco, porque todas são do seu rebanho, todas. Ninguém se perderá. Jesus nos garantiu isso. E eu fico, sabe, num momento como esse, numa alegria muito grande, porque quem somos nós para termos a tutela de Jesus? Quem somos nós? O que é que nós fazemos? Em que faixa nós vibramos? A que tipo de espírito nós somos associados? A que tipo de espírito nós convidamos eles para entrar em nosso lar? Se é que temos um lar. Lar significa lealdade, amor e renúncia. Será que na minha casa tem isso? Porque se não tiver, não é um lar. Pode ser um grupo familiar, um grupo de pessoas, cada um com suas ideias, cada um com seus compromissos, cada um com suas dificuldades, cada um no mesmo ambiente, com suas indiferenças. Indiferença. Não é nem diferença, é indiferença. Faz o teu que eu faço o meu. Veja. E disso, os espíritos mais atrasados se aproveitam. Para quê? Para disseminar a discórdia, a desarmonia, a falta de tranquilidade, de paz, de luz, da afabilidade, da doçura, da compreensão, da tolerância. É o primeiro item que a gente vai aprender, que é a tolerância, para aprender a viver, a conviver. Então, tudo isso, Jesus facilita o nosso intercâmbio através de quem? Do nosso guia espiritual. E é justamente esse guia espiritual nosso, que luta incessantemente, ele recebeu uma ordem superior. Essa ordem é de Jesus, para nos acompanhar. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, não. Mas é justamente eles que recebem a ordem de Jesus para nos acompanhar, andar de perto,
orientar quando a gente permitir, mas nunca para dizer, ei, você não vai fazer isso não. Não, ele não faz isso. Ele diz, isso é bom, isso não é, aí fica por sua conta. A decisão é nossa. Porque quando a gente pensa que isso não é possível, a gente vai lembrar da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em vossos pensamentos e em vossos hábitos? E a que os espíritos deram ao senhor Allan Kardec foi a seguinte: influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influi a tal ponto que de ordinário, ordinário o quê? Ele recebe uma ordem. Ele vem, lança a semente de desordem ou de harmonia e a gente aceita ou não aceita. Então, o nosso problema maior é, como diz Albino Teixeira, é o que nós criamos, sustentamos e alimentamos contra nós mesmos. Então, a gente não pode estar culpando ninguém. Por quê? Há um pensador argentino, Alfonso Milagro, que ele dizia: quando um homem sabe para onde vai, todo mundo se afasta para deixá-lo passar. Esse homem foi Jesus, é Jesus. Quem foi que interrompeu a caminhada dele? Fizeram de tudo contra ele. Ninguém conseguiu destituí-lo do caminho que ele escolheu para seguir. Pronto. A perfeição moral e espiritual está com Jesus. Porque a gente vai ver amor, ternura, compreensão, piedade, compaixão, cuidado, zelo. Olha, são 42 itens. Tudo falando do que há de melhor. Todos esses adjetivos, partindo do amor, que são derivados do amor, Jesus tinha todos eles em alto grau. Num grau que ninguém jamais alcançou aqui na Terra. Então, há um espírito além da superioridade da nossa imaginação. Ele é um supremo. O supremo é o suprassumo do amor. Ele não é Deus, mas ele se fez Deus, habitou entre nós, fez a diferença entre nós. Ele disse que eu sou a luz, que vim ao mundo para quem crê em mim não permaneça, aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Ele ainda disse, lá em Jó, capítulo 13, versículo 2, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Veja. Lá em João, no capítulo 8, versículo 12, está lá no Novo Testamento, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz na vida. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Está lá em São João, capítulo 7, versículo 36, 37. Eu sou o pão vivo que desci do céu. João, capítulo 6, versículo 1. Olhemos para Jesus e caminhemos. Sua vida é a vida que precisamos viver. Está lá no livro O Espírito do Cristianismo, em Caibá e Schutel. Né? Porque a gente imagina, Jesus não é um nome para ser falado, não é um nome para ser comentado. Jesus é uma verdade para ser vivida. Vive conosco 365 dias. Ele vive mais do que 24 horas com a gente, porque o tempo da gente é um, o dele é outro. E o que é que acontece com esse espírito no final do ano? Ele é trocado por Papai Noel. O culto do Natal é a Papai Noel, em sua grossa maioria. Então ele é o eterno esquecido da humanidade. E ele nos dá um conselho fabuloso. Ele diz que a gente deve amar os inimigos, fazer o bem a quem nos persegue, ultrapassa todo o entendimento humano, todo o entendimento humano. Porque ele disse que não vinha trazer a paz, e sim a espada. Por quê? Qual é a espada? Que fere a verdade. E a verdade provoca desilusão.
na maioria das pessoas. Quantas pessoas têm uma doença, por exemplo, fazendo um comparativo, uma comparação, um exemplo. A pessoa tem uma doença e não sabe que tem aquela doença. Faz um exame e é diagnosticado no exame que ele está com um câncer de estômago, no pulmão, né? O coração está falhando, está quase no limite. Essa pessoa, tem pessoas que não podem saber dessa notícia, porque é verdade. E a verdade, nem todo mundo está preparado, não é nem para ouvir, é para aceitá-la. E é justamente isso que Jesus disse, que ele vinha falar, como naquele debate dele com Hanã, que quando ele pergunta que fazes nas ruas de Jerusalém? E Jesus olha para ele, com doçura, com um olhar que ele nunca viu de ninguém, e responde: venho implantar o reino de Deus no coração dos homens. No coração dos homens. Veja. E como minha filha colocou aqui numa mensagem, infelizmente muitas pessoas só recordam de Jesus apenas na Páscoa. Mas para quê? Para ir ver o que ele sofreu. E depois daquilo, fazem o quê? Nada, sai dali, muita gente chora alguns minutos, mas depois... A gente não está aqui julgando, não, porque eu não tenho condições de julgar quem quer que seja. Jesus, perfeito, não julgou, muito menos eu, um pobre coitado feito eu, que estou aqui falando de um espírito, de uma envergadura enorme, sem medida para medir Jesus. Mas é necessário que a gente tenha a condição de ter calma, de ter paciência, de ser resignado. Quando a dor vier, aproveite a dor, porque a dor é uma bênção. Às vezes eu não tenho condições de me recuperar pelo amor, mas sou visitado pela dor. E a dor traz um benefício muito grande, porque aí a gente aprende a gemer, a gente ora mais, a gente entra em comunhão com Deus, pelo menos para pedir, mas você lembra que Deus existe. E Jesus vem justamente para isso, para ser o nosso guia e modelo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual guia e modelo mais prático que Deus deu ao homem para servi-lo de guia e modelo? Pronto. E os Espíritos responderam: Jesus. Jesus. Ele também nos ensina sobre a caridade. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro... A pergunta de Sr. Allan Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se a gente ficar olhando os defeitos dos outros, a gente está vendo no outro aquilo que a gente tem. Eu tenho que procurar me melhorar. Eu tenho que procurar viver com aquilo que eu já aprendi. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Eu gosto que alguém fale de mim? Não, então não falo dos outros. Eu gosto que alguém me atire uma pedra? Não, então não atire pedra nos outros. Porque se você atirar uma pedra desse tamanho numa pessoa, ela joga um tijolo. Porque ela quer mostrar de volta o de mais ruim ela tem. Então não mexa. Se você não conhece, não mexa. Pediu emprestado, devolva. Não é seu, não fique com ele. Não conhece, pergunte. Isso é lei do comportamento humano que deve existir. A doutrina dos espíritos, ela só consola porque esclarece. Por quê? Moisés trouxe a verdade.
Jesus trouxe o amor e Kardec trouxe a razão. É justamente essa razão. Se alguém está querendo ser mais do que você, deixe. Não tem problema nenhum. Ele está fazendo mal para você? Não, ele está fazendo mal para ele. Ele é que vai ter que responder. A gente às vezes esquece, mas o dia, ou melhor, a noite é a continuação do dia. O que você fizer durante o dia, você vai ter durante a noite. Porque continua. Principalmente quando o nosso corpo adormecer. O espírito não dorme, o espírito sai. E aí as coisas acontecem. Nós vamos para lugares e ter contato com espíritos que você se arrepende para todo o tempo o que eu devia ter feito durante o dia e não fiz. E agora? E agora? E se eu não conseguir voltar para o corpo? Que pode acontecer. Eu pinto, bordo, aí depois não quero agulha, não quero a linha e não quero a tinta. Mas é tudo meu. É tudo meu. A primeira opção eu recebi, mas eu deveria ter. Eu deveria ter o máximo de cuidado para entender que a decisão é minha. O que é que eu estou fazendo? Será que Jesus, no meu lugar, ele faria o quê? Pensar. Eu faço parte de um grupo. O que é esse grupo? É um grupo, então é regido por um grupo. Não é individual, é um grupo, é coletivo. Então eu não devo procurar ser melhor do que ninguém ali. Eu devo fazer a minha parte. Por quê? Porque todo mundo ganha. Quando todo mundo estiver feliz, porque o grupo está agindo direitinho. Esse grupo não corre o risco de desandar, de cada um procurar o seu lugar, o seu rumo, as suas... Não. Porque está todo mundo obedecendo um cronograma que o próprio grupo definiu para agir assim. Então é assim que Jesus, ele quer de nós. Jesus quer de nós isso. É a fraternidade para poder ter liberdade, melhor, a fraternidade, a igualdade para poder ter liberdade. É diferente do lema da França, liberdade, igualdade e fraternidade. A doutrina espírita vem nos colocar que a gente vai receber o que a gente doar. Não pode ser diferente. A gente pode pensar que pode, mas a razão é diferente. Chico Xavier, ele sempre se preocupava em não querer ser melhor do que ninguém. A gente vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo, capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus. Jesus saiu recuperando todo aquele povo, como está recuperando a gente. Devagarinho a gente está se modificando, porque ninguém quer a dor. A dor dói, a dor machuca, a dor dilacera, incomoda. Nos joga num leito e a gente fica lá. Quem era para cuidar da gente parece que recebe uma ordem de não vá lá não, faça nada não. Deixa ele sofrer pelo aprender. Ele não está sofrendo não. Porque nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós sofre. O que é que Deus faz com a gente? A gente adoece? Não. Nenhum de nós adoece. Parece até um contrassenso. Mas não adoecemos. Quem diz isso é São Luís. São Luís diz que nós sofremos uma descarga fluídica para o nosso próprio bem.
É como alguém que se embriaga. O que é que os espíritos fazem? Vão lá até ele, adormece ele, ele dorme. Enquanto ele está dormindo, os espíritos retiram aquela quantidade de álcool que vai levá-lo a óbito. E, de repente, ele acorda com uma ressaca. Botam ele para dormir, fazem o tratamento, a asepsia no organismo dele. E muitas vezes, quando ele dorme, eles tiram o espírito, levam para um laboratório divino, e isso em alguns minutos, na hora da gente. Depois traz o corpo de volta, colocam no corpo. Muitos têm esse direito de voltar e outros não. Outros até desencarnam. Veja que amor divino, que amor Deus tem por... A gente não temos nem noção do amor que Deus tem por nós. Então é preciso que a gente doe um pouquinho, a gente faça alguma coisa, a gente se liberte. Por quê? Porque a gente precisa de amar. Tem uma música que diz assim: cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar e se unir para se encontrar. Se encontrar com quem? Com Deus. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, para que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, trazendo o bem que eu sempre quis, é o que convém para a gente ser feliz. Cantar, sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, mas nós devemos nos manter respeitados para poder ser amados. Isso é uma música de Jorge Aragão, gente. Um poeta do samba, uma coisa linda. E a gente observa quanta coisa boa tem, e essas músicas não tocam, sabe? Fábio Júnior tem uma música fantástica, eu acho que muita gente nem conhece essa música. O amor é uma palavra que sempre chama a atenção. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito, é dele que eu me alimento e é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. Essa música não toca. Eu tenho certeza que muita gente não conhece. Por quê? Porque o bem incomoda. A farmácia deixa de vender remédio, os comerciantes deixam de faturar, ele vai deixar de tocar isso? Não. Não deixa. Manda para as rádios que meu amor, tô com dor, lá vai, não sei o quê. É por aí. Né? É desespero, é um negócio de abaixa, levanta, não sei o quê. Entendeu? Então, Jesus está afastado desse povo, porque está fugindo dos conceitos divinos. São alimentos deteriorados. São energias que geram dor, angústia e sofrimento. A gente precisa de harmonia. O mundo já tem problema demais para ser resolvido. A natureza está chorando. O calor está insuportável. E a gente espera, a chuva não vem. A gente espera um alento, o vento vem morno. Quem causou tudo isso? Somos nós. Na nossa liberdade, mesmo incontida, nós nos desarvoramos e pintamos e bordamos. Casimiro Cunha, ele diz: pretende largar de todo tristezas e laços vãos? Cultiva além do dever a caridade nas mãos. Para a gente sempre ser caridoso, para a gente amar. Porque Jesus pediu, não pediu para a gente conquistar o Monte Everest, nada disso. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros como ele nos ama. Somente isso. Madre Teresa de Calcutá vem também nos conclamar. Outra discípula de Jesus, que ela vem dizer, discípula, ela vem dizer que
as mãos que trabalham são mais abençoadas do que as bocas que oram. Então, a gente trabalhar. Esse grupo fraterno de Moreno, o trabalho que vocês fazem é um trabalho fantástico, sabe? E continue. Jesus, ele trabalhou sempre, como ele diz, meu Pai trabalha desde o sempre e eu também. Porque ele não curou aquele paralítico que ele foi para curar, mas ele não curou aquele paralítico porque o tempo de expiação daquele paralítico com aquele mal tinha chegado ao fim. Então ele não precisava mais da cura, ele já estava resolvido o problema dele. Ele diz que Lázaro não estava morto, enquanto todo mundo atestava, mas já fazem 4 dias, Lázaro apenas dorme. Ele estava apenas passando por um processo de catalepsia. E a pessoa, o corpo fica até 8 dias. E a pessoa não morre. 8 dias. A ciência já testou, aprovou isso. Então, tudo isso é amor. E, hoje em dia, a gente vê que as 2 coisas que Jesus nos ensinou foi a humildade e a simplicidade. Se você disser, ou eu disser, que é humilde, já deixou de ser, porque disse que era. Tem que ser sem dizer. Tem que ser fazendo. E Jesus, ele vem dizer para a gente o que é ser humilde. Ser humilde é pouca coisa, viu? Ser humilde é ser despretensioso, é ser conformado, é ser resignado, é ser simples, submisso, respeitoso, reservado, comedido, moderado e sóbrio. Jesus tinha tudo isso aqui, em alto grau, que ninguém nunca teve, ninguém nunca alcançou. Para ser humilde, tem que ser isso aqui tudinho. É a mesma coisa para ser um homem de bem. Tem que ter tudo isso aqui e mais uns 20 itens. Veja. Porque o sentimento de tolerância é uma consequência da compreensão. Como não nos cabe salientar os erros e defeitos alheios, nem mesmo criticá-los, devemos admitir. Veja, admitir. Se a gente tiver um sentimento de tolerância, a gente deve admitir, desculpar, aceitar e perdoar todos esses erros que a pessoa tenha. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter um currículo de umas 100 encarnações, mais ou menos. Umas 100. Chico Xavier teve 209 para chegar a ser Chico. 209. Então não é fácil. Caminhar com o Cristo, seguir as pegadas do Mestre, não é fácil. Porque Jesus nos deu como modelo Deus. E Deus é o quê? Aí ele diz, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque todo o espírito que estava respondendo aquelas perguntas de Kardec foram orientados por Jesus. E Jesus é o comandante daquela falange. E nada fugiria do controle dele. Até porque todos eles foram escolhidos, convidados. Muitos padres, por quê? Os padres da Europa conhecem mais do espiritismo do que a gente. Muito mais, tem nem comparação. Então, eles tinham muito cuidado no falar e sobre o que falar, os padres. Eu tenho um livro mesmo de um padre, François Brunet. Ele é francês. O título do livro, Os Mortos Falam. Ele foi expulso da igreja porque ele escreveu esse livro.
Ele disse que não era coisa de amnésia nem alucinação. Era contato com os espíritos que ele tinha. E os espíritos ditavam para ele, e ele, se ele não escrevesse, dava uma dor no braço que era capaz de estourar. Aí ele tinha que pegar a caneta e lápis, naquela época, lápis, e escrever com a luz de vela. E ele disse que sentiu uma presença muito grande. Padre François Brunet. Os mortos falam. Eu tenho esse livro, ele é antigão. É dos anos 50, 40, 45, 49, por aí. E ele escreve esse livro. A Europa toda passou a ler o livro e ficar encantado com as verdades, com as informações, com o conhecimento, a sabedoria do homem e a sinceridade para não desviar nada que fosse. A importância para os outros padres que passaram a frequentar a casa dele e dizia, que novidade é essa? Você endoidou? Ele dizia, sente. O cara sentava. Ele dizia, é aqui, ó. É aqui. É assim, 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 assado. Ninguém morre. A gente deixa o corpo, o espírito, para existe a matéria. Um padre dizer uma coisa dessa? O pastor Neemias Marian, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, ali no bairro da Madureira, no Rio de Janeiro. Era ele mais 6 pastores na Igreja Presbiteriana. Pessoa séria. Ele falava de reencarnação na igreja dele. Ele disse, lá na minha igreja eu falo que eu estudei a codificação e a reencarnação é um fato. Veja, um pastor evangélico. Ele dizia isso. Desencarnou em 2006. Padre Léo, em 2006, desencarnou. Um padre católico falava de reencarnação na igreja, no Paraná. O povo só faltava comer ele. E ele dizia, a verdade é... Depois ele chega a dizer, se a reencarnação não existisse, eu não acreditaria em Deus. Eu ia dizer que Deus não existe. Por quê? Numa vida só, se eu acertar, sou premiado, se eu errar, sou condenado o resto da vida. Jorginho está até na tela aqui, que ele botou uma mensagem. Eu acho engraçado quando o Jorginho diz, obrigado, Jorginho, pela tua participação. Quando ele diz que esse fogo do eterno é fogo eterno que queima, teria que ter um contrato com a companhia de gás, né, para alimentar esse fogo o tempo todo. Claro, que contrato era esse? É vitalício, né? Chega até cômico, chega até a ser engraçado. Então, vejamos, tem gente que brinca com a verdade porque não conhece, mas não vai ler. Está duvidando? Por quê? O Jesus verdadeiro que a gente conhece é o Jesus do Espiritismo. É aquele que disse que a gente vai ter que voltar tantas vezes forem possíveis. Foi aquele que auxiliou Kardec na codificação, doou 48 missionários para ajudar Kardec, de religiões diversas, até muçulmano tem no meio. E desses 48, que é o Mulhouse, só existe um espírito espírita na codificação. Só existe um, é Erasto, os outros, nenhum são espírita. Mas eram pessoas sérias, compenetradas, pessoas responsabilizadas e que tinham o conhecimento. Jesus conhecia todos eles. Todos eles. Jesus restaurou Saulo. Jesus restaurou Zaqueu. Zaqueu foi doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes foi, né? Que já desencarnou. E quando Zaqueu tem aquele contato com Jesus, ele não diz a Jesus, mestre, darei 4, devolverei 4 ou mais vezes de todos os impostos que eu tirei do povo. O que é que o doutor Bezerra de Menezes faz? É uma pessoa mais caridosa no movimento espírita do que o doutor Bezerra?
Quando não tinha nada, ele virava os bolsos, até o relógio do pulso ele tirava e dava à pessoa. Então, são esses espíritos que Jesus confiou a dar continuidade à obra inacabada. Porque nós damos muito trabalho à espiritualidade. Jesus tem um grupo de espíritos benfeitores que não tem mais tamanho para nos tolerar, para nos compreender, para nos perdoar. Para dizer, epa, caiu, me dê a mão, levanta, vamos de novo. Caiu de novo, levanta, meu filho, bora, eu estou aqui. Então é dessa forma que a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, vem modificando o sentimento do mundo, das pessoas. Que a gente procure sempre se alinhar a esse conceito que vai modificando as nossas vidas, que vão dando luz aos nossos caminhos, iluminando os nossos passos, né? Porque Joana de Ângeles, ela dizia para a gente, não é o que você juntou, e sim o que você espalhou, que reflete como você viveu a sua vida. Como foi que eu vivi? 67 anos. 67 anos. Veja. Cada ano tem 365 dias. Será que a gente já conquistamos um ano novo? Já nos reformamos? Aquele vizinho que eu não gosto, aquele familiar que eu detesto, olha, detesto. Aquele amigo que eu não esperava, ele me deu uma rasteira. E eu tinha ele como amigo. E agora? O que é que eu vou fazer com ele daqui para frente? Depois dessa rasteira que ele me deu. Eu estou pensando em fazer uma coisa com ele. Mas aí chega o mês de dezembro e Jesus toma conta do sempre, né? Mas em dezembro a atmosfera fica diferente, mais do que já é. E aí Jesus vem e a gente se derrete com a presença dele. E a gente pergunta para nós mesmos, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E os nossos conceitos caem por terra, a gente começa a se modificar, a gente esquece daqueles perseguidores, a gente esquece daquelas pessoas que se dizem nossos inimigos, e a gente sabe, eu vou viver minha vida. E, de quebra, ainda vou pedir a Deus por ela, por ele, né? E aí a gente tem, sabe, um refrigério tão grande, sabe? Deepak Chopra, ele diz que o mundo lá fora não vai mudar. Antes que o mundo de dentro mude. É o que eu preciso modificar em mim. É o que eu dou. Não é o que eu recebo. O perdão é muito melhor para quem dá. O padre Tertuliano, o italiano, ele dizia, se querem ser felizes, por alguns instantes, vinga-te. Se querem ser felizes para o resto da vida, perdoa. Porque o perdão é bom para quem dá. Se você tem algum desafeto, alguma desarmonia com alguém, passe devagar. Surpreenda ele com a sua atitude. Passe e dê bom dia. Bom dia. Oxe, eu quero conversa com esse cara. No outro dia, você de novo. Bom dia. Tudo bem? Vai embora. Não pare, não. Dê esse bom dia carregado de um magnetismo, sabe? Bem suave, bem sutil. E aí você vai invadindo o campo vibratório daquela criatura que lhe odeia.
e de repente, daqui a pouco, no quarto, quinto dia, você passa e não dê bom dia. E essa pessoa vai ficar olhando para você e diz, ei, vai dar bom dia hoje não? O que foi que houve? Aí você volta, dá um abraço nele. Entendeu? É assim que funciona. É difícil? É, mas não é impossível. A gente tem que deixar um rastro de luz por onde a gente passar. Eu fico rindo porque isso já aconteceu tanto comigo. Pessoas que tinham raiva de mim por besteira, né? Ó, minha filha está dizendo, eu abro portas. É isso mesmo, Lili. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Mahatma Gandhi. Então, é assim. Eu vou ver se eu consigo cantar uma música aqui para a gente, que é uma música de um compositor e cantor, Oséias de Paula. O título da música é Dependo de Jesus. E diz assim a música. Dependo de Jesus, igual as plantas dependem do sol para crescer. A criança depende da mãe para nascer. E semelhante o corpo depende da alma para viver. Eu dependo, só dependo de Jesus. Dependo de Jesus, igual às aves, depende das asas para voar. Igual a cigarra, depende da voz para cantar. E semelhante o barco, depende do mar para chegar. Eu dependo, só dependo de Jesus. Igual ao crente, precisa de fé. Igual ao jardim, precisa de flor. Igual às estrelas, precisam de céu. E um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus. Eu acho essa música fantástica, sabe? Essa música, ela mexe muito comigo, porque eu não estou com nada, mas eu tenho um amor por Jesus muito grande. É bem verdadeira mesmo, Não é? a música. E Eurípides Bassanufo, ele diz que o espírita deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos. Isso é mais do que pó. Por quê? Nascer pó e voltar para o pó, sem fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque o tempo, o tempo corre. E a gente precisa de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreendermos isso. A felicidade está à nossa disposição. Qual é a minha disposição para me dirigir até ela? O que é que eu preciso modificar em mim para que Jesus tenha acesso à minha vida? Que Jesus tenha um controle dos meus anseios. Que eu tenha um equilíbrio para viver. Que eu tenha uma família para amar. Que eu jamais olhe alguém com ódio em meus olhos, no meu coração. Que o meu semblante reluza a paz, a tranquilidade.
Alguém que me cruze comigo no caminho, não corte caminho. Que eu seja não um muro, mas uma ponte, que eu consiga unir de um extremo a outro, que eu consiga me aproximar das pessoas e respeitá-las, e considerá-las, e tratá-las como irmão que somos. Precisamos diminuir as dores dos que sofrem, os ranger de dentes, os desequilíbrios emocionais. Muita gente que perderam a vontade de viver e enveredam pelas portas enganosas do suicídio. Quantas pessoas que não têm mais um sentido para viver, não têm uma família, não têm um trabalho, não têm uma religião. Começar com Jesus. Porque no lago de Nazaré, de Genezaré, ele dizia, como Edmilson está dizendo aqui, que doutrina maravilhosa. Ciência, filosofia e religião. Verdade, Edmilson. E Kardec não foi um cientista comum. Ele foi um cientista educador de todos nós. E ele soube usar a ciência, uma ciência que investiga, uma filosofia que indaga e uma religião que sublima. Foi justamente isso que Jesus disse para ele. Contam que Jesus, certo dia, andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, como na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus no lago de Genezaré. Pedro chega e diz, mestre, 7 minutos nós temos, né? E Pedro diz, Senhor, por que estás triste? Estás cabisbaixo? E ele diz para Pedro, Pedro, o leproso foi curado e disse que hoje ia para um prostíbulo se empanturrar de carne humana, já que faz muito tempo que ele não faz isso. O louco disse que ia atormentar muita gente e meter pernada em quem ria dele. O coxo disse que hoje ia se vingar dos que riam dele. Que adiantou, Pedro, esse povo ser curado? E nós? As nossas dores, os nossos conflitos, os nossos desencontros, os nossos desencantos. Que respeito eu tenho? Passo o dia fora, pintando e bordando com as pessoas. Quando eu chego em casa, meu filho me dá a bênção. Bênção, papai. Eu disse, Deus te abençoe. Que bênção eu tenho para dar para os meus filhos que eu não dou lá fora? O que é que eu trago para casa?
Eu venho desarmonizado, cheio de ódio e ira em meu coração. Vou abençoar meu filho, capaz do meu filho adoecer. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que a gente desperte as nossas consciências. Para que a gente tenha um ano novo de verdade, renovado. Sabe? Centrado. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra para o meu amigo, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Muita paz a todos. Assim seja. Nego, eu vou utilizar uma palavrinha aqui que nossa irmã Rene deixou para estender ao grupo todo. Você está em nossos corações e nós te amamos em Cristo, viu? Muita gratidão pelas suas palavras aqui. Foram ótimas. Eu não estou te ouvindo. Melhorou o áudio? Que Deus, em sua infinita bondade, balsamize as nossas dores, acalme os nossos corações, abrande as nossas iras, que nós não somos diferentes de ninguém. E nós somos alvejados na hora da crítica, na hora da cobrança, e nem sempre nós estamos dispostos a perdoar. Mas é preciso perdoar, é necessário perdoar. Perdoe. O maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Que Deus abençoe os nossos bons propósitos e que a gente tenha muita paz, muita paz, muita paz, muita paz, muita paz, muita paz, muita paz. Vamos precisar. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos do Amigo Fraterno. Muita paz a todos. Assim seja, nego. Obrigado, viu?